Pasta 1, Faixa 1. Parte 1. Os hábitos dos indivíduos. 1. O loop do hábito. Como os hábitos funcionam. 1. No outono de 1993, um homem que mudaria radicalmente muito do que pensamos sobre os hábitos entrou num laboratório em San Diego para uma consulta previamente marcada. Era um senhor idoso, pouco mais de 1,80 m de altura, bem alinhado numa camisa azul de botão. Seus cabelos brancos espessos teriam causado inveja em muitos reencontros de 50 anos de formatura. A artrite o fazia mancar de leve, enquanto percorria os corredores do laboratório, segurando a mão da mulher, andando devagar, como se receoso do que cada novo passo traria. Cerca de um ano antes, Eugene Pauli, ou, abre aspas, EP, fecha aspas, como ele ficaria conhecido na literatura médica, estava em sua casa, em Playa del Rey, preparando-se para o jantar, quando sua mulher mencionou que o filho deles, Michael, estava vindo visitá-los. Abre aspas. Quem é Michael? Fecha aspas, perguntou Eugene. Abre aspas. Seu filho, fecha aspas, disse a mulher Beverly. Abre aspas. Aquele que nós criamos, sabe? Fecha aspas. Eugene olhou para ela com um olhar vazio. Abre aspas. De quem você está falando? Fecha aspas, perguntou. No dia seguinte, ele começou a vomitar e se contorcer de cólica abdominal. Dentro de 24 horas, sua desidratação estava tão grave que Beverly, em pânico, o levou ao pronto-socorro. Sua temperatura começou a subir, atingindo 40 graus enquanto ele transpirava, formando uma mancha amarela de suor nos lençóis do hospital. Ele ficou delirante, depois violento, gritando e empurrando quando as enfermeiras tentavam dar uma injeção intravenosa em seu braço. Só depois de sedá-lo é que um médico conseguiu cravar uma agulha comprida entre duas vértebras da base de sua coluna e extrair umas poucas gotas de líquido cefalorraquidiano. O médico que realizou o procedimento percebeu na mesma hora que havia um problema. O fluido ao redor do cérebro e dos nervos espinhais é uma barreira contra infecções e ferimentos. Em indivíduos saudáveis, ele é translúcido e corre rapidamente, movendo-se num fluxo quase sedoso através de uma agulha. A amostra da coluna de Eugene era turva e pingava devagar, como se estivesse cheia de sujeira microscópica. Quando os resultados voltaram do laboratório, os médicos de Eugene descobriram por que ele estava doente. Estava sofrendo de encefalite viral, uma doença relativamente comum que causa feridas, bolhas e infecções leves na pele. Em casos raros, no entanto, o vírus pode traçar um caminho até o cérebro, provocando lesões catastróficas conforme devora as delicadas dobras de tecido onde nossos pensamentos, sonhos e, de acordo com alguns, nossas almas residem. Os médicos de Eugene disseram a Beverly que não havia nada que eles pudessem fazer para reverter o estrago já feito. Porém, uma grande dose de medicamentos antivirais talvez evitasse que o vírus se espalhasse. Eugene entrou em coma e durante 10 dias esteve à beira da morte. Aos poucos, conforme as drogas foram combatendo a doença, sua febre baixou e o vírus desapareceu. Quando ele finalmente acordou, estava fraco e desorientado e não conseguia engolir direito. Não conseguia formar frases e às vezes ficava ofegante, como se tivesse esquecido momentaneamente como se respira. Mas ele estava vivo. Por fim, Eugene estava bem o bastante para passar por uma bateria de testes. Os médicos ficaram surpresos ao descobrir que seu corpo, incluindo seu sistema nervoso, parecia em boa parte ileso. Ele conseguia mexer os membros e reagia a sons e luzes. Tomografias cerebrais, no entanto, revelaram sombras nefastas próximas do centro de seu cérebro. O vírus destruíra um trecho oval de tecido perto de onde o crânio encontrava a coluna vertebral.
Abre aspas. Talvez ele não seja mais a pessoa que você lembra. Fecha aspas. Um dos médicos avisou a Beverly. Abre aspas. Você precisa estar preparada caso seu marido não exista mais. Fecha aspas. Eugene foi transferido para outra ala do hospital. Dentro de uma semana, já engolia com facilidade. Mais outra semana e ele começou a falar normalmente, pedindo gelatina e sal, mudando de canal na televisão e reclamando das novelas chatas. Quando foi enviado a um centro de reabilitação 5 semanas depois, Eugene andava pelos corredores e oferecia aos enfermeiros conselhos não solicitados sobre seus planos para o fim de semana. Abre aspas. Acho que nunca vi alguém voltar desse jeito. Fecha aspas, um médico disse a Beverly. Abre aspas, não quero alimentar suas esperanças, mas isso é surpreendente. Fecha aspas. Beverly, no entanto, continuava preocupada. Na clínica de reabilitação, ficou claro que a doença havia alterado seu marido de modos perturbadores. Por exemplo, Eugene era incapaz de lembrar que dia da semana era, ou os nomes de seus médicos e enfermeiros, por mais vezes que eles se apresentassem. Abre aspas. Por que eles não param de me fazer todas essas perguntas? Fecha aspas. Ele perguntou a Beverly um dia depois que um médico saiu de seu quarto. Quando finalmente voltou para casa, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eugene não parecia se lembrar dos amigos deles. Tinha dificuldade de acompanhar conversas. Às vezes, de manhã, saía da cama, andava até a cozinha, fritava bacon e ovos para comer. Depois voltava para debaixo das cobertas e ligava o rádio. 40 minutos depois, fazia a mesma coisa. Levantava, fritava bacon e ovos, voltava para a cama e mexia no rádio. Depois fazia tudo de novo. Assustada, Beverly procurou a ajuda de especialistas, entre os quais um pesquisador da Universidade da Califórnia em San Diego, especializado em perda de memória. E foi assim que, num dia ensolarado de outono, Beverly e Eugene se viram num prédio indistinto no campus da universidade, lentamente caminhando de mãos dadas por um corredor. Eles foram conduzidos a uma pequena sala de exames. Eugene começou a conversar com uma moça que estava usando um computador. Abre aspas. Trabalhei com eletrônica ao longo dos anos e fico impressionado com tudo isso. Fecha aspas, ele disse, apontando para a máquina em que ela estava digitando. Abre aspas. Quando eu era mais novo, essa coisa teria sido instalada em 2 suportes de 1,80 m, ocupando essa sala inteira. Fecha aspas. A mulher continuou digitando. Eugene deu uma risadinha. Abre aspas. Isso é incrível. Fecha aspas, ele disse. Abre aspas. Todos esses circuitos impressos e díodos e tríodos. Na época em que eu trabalhava com eletrônica, teria 2 suportes de 1,80 m segurando essa coisa. Fecha aspas. Um cientista entrou na sala e se apresentou. Perguntou a Eugene que idade ele tinha. Abre aspas. Vejamos, 59 ou 60? Fecha aspas. Eugene respondeu. Ele tinha 71 anos. Os cientistas começaram a digitar no computador. Eugene sorriu e apontou para a máquina. Abre aspas. Isso é mesmo formidável. Fecha aspas, ele disse. Abre aspas. Sabe, quando eu trabalhava com eletrônica, teria 2 suportes de 1,80 m segurando essa coisa. Fecha aspas. O cientista era Larry Squire, 52 anos, um professor que passara as últimas 3 décadas estudando a neuroanatomia da memória. Sua especialidade era explorar como o cérebro armazena acontecimentos. Seu trabalho com Eugene, no entanto, logo lhe revelaria um novo mundo e para centenas de outros pesquisadores que remodelaram nossa compreensão de como os hábitos funcionam. Os estudos de Squire mostrariam que mesmo alguém incapaz de lembrar sua própria idade ou de quase qualquer outra coisa,
pode desenvolver hábitos que parecem inconcebivelmente complexos, até você perceber que todo mundo depende de processos neurológicos semelhantes todos os dias. A pesquisa dele e dos outros ajudaria a revelar os mecanismos subconscientes que impactam as inúmeras escolhas que parecem ser fruto de um pensamento racional, mas, na verdade, são influenciadas por impulsos que a maioria de nós mal reconhece ou compreende. Quando Squire conheceu Eugene, já fazia semanas que ele vinha estudando imagens de seu cérebro. Os exames indicavam que quase toda a lesão dentro do crânio de Eugene se limitava a uma área de 5 centímetros perto do centro da cabeça. O vírus destruíra quase inteiramente seu lóbulo temporal medial, uma faixa de células que os cientistas suspeitavam ser responsável por todo tipo de tarefa cognitiva, tais como a lembrança do passado e a regulação de algumas emoções. A totalidade da destruição não surpreendeu Squire. A encefalite viral consome tecido com uma precisão cruel, quase cirúrgica. O que o deixou chocado era como as imagens pareciam familiares. 30 anos antes, quando era doutorando no MIT, Squire trabalhara junto com um grupo que estudava um homem conhecido como, abre aspas, HM, fecha aspas, um dos pacientes mais famosos da história da medicina. Quando HM, seu nome verdadeiro era Henry Molaison, mas os cientistas protegeram sua identidade ao longo de toda a sua vida, tinha 7 anos, foi atropelado por uma bicicleta e caiu, batendo a cabeça com força. Logo em seguida, passou a ter ataques epiléticos e começou a desmaiar. Aos 16 anos, teve sua primeira crise tônico-clônica, o tipo de convulsão que afeta o cérebro inteiro. Em pouco tempo, ele estava perdendo a consciência até 10 vezes por dia. Quando completou 27 anos, HM estava desesperado. Os medicamentos anticonvulsivos não tinham ajudado. Ele era inteligente, mas não conseguia permanecer no emprego. Ainda morava com os pais. HM queria levar uma vida normal. Por isso, procurou a ajuda de um médico cuja tolerância com experimentos era maior que seu medo de cometer um erro médico. Estudos haviam sugerido que uma área do cérebro chamada hipocampo talvez exercesse um papel nos ataques epiléticos. Quando o médico propôs fazer uma incisão na cabeça de HM, levantar a seção frontal de seu cérebro e, com um pequeno canudo, sugar de dentro de seu crânio o hipocampo e parte do tecido ao redor, HM deu seu consentimento. A cirurgia aconteceu em 1953 e, quando HM se recuperou, seus ataques epiléticos diminuíram. Quase de imediato, no entanto, ficou claro que seu cérebro tinha sido alterado radicalmente. HM sabia seu nome e que sua mãe era irlandesa. Lembrava da queda da Bolsa de 1929 e de noticiários sobre a invasão da Normandia. Mas quase tudo o que veio depois, todas as lembranças, experiências e esforços da maior parte da década antes da cirurgia, tinha sido apagado. Quando um médico começou a testar a memória de HM, mostrando-lhe cartas de baralho e listas de números, ele descobriu que HM era incapaz de reter qualquer informação nova por mais de uns 20 segundos. Desde o dia de sua cirurgia até sua morte em 2008, cada pessoa que HM encontrava, cada música que ouvia, cada sala em que entrava era uma experiência completamente nova. Seu cérebro tinha congelado no tempo. Todo dia, ele ficava perplexo com o fato de que alguém podia mudar o canal de televisão apontando um retângulo preto de plástico para a tela. Ele se apresentava repetidamente para os médicos e enfermeiras, dezenas de vezes por dia. Abre aspas, eu adorava aprender sobre HM, pois a memória parecia um jeito tão palpável e instigante de estudar o cérebro. Fecha aspas, Squire me disse.
Abre aspas, cresci em Ohio e ainda lembro, na primeira série, da minha professora distribuindo gizes de cera para todo mundo e comecei a misturar todas as cores para ver se ia dar preto. Por que guardei essa memória, mas não consigo lembrar o rosto da professora? Por que meu cérebro decide que uma memória é mais importante que outra? Fecha aspas.